A paz do Senhor para todos. Estamos aqui dando continuidade a, a mais uma live, um vídeo sobre a nossa leitura bíblica comentada, e estaremos dando continuidade aqui na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, que diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Nós temos que estar fortificados na graça que há em Cristo Jesus. Precisamos, necessitamos, né? E precisamos estar aqui trabalhando para que o reino de Deus ele seja acrescentado daquelas pessoas que haverão de herdar a salvação. Precisamos de estar trabalhando diariamente para o engrandecimento do reino de Deus, né? Precisamos de estar fazendo com que mais almas sejam alcançadas. É certo que nós vamos ter dificuldade, porque os dias são maus, mas é necessário que seja assim. Então, temos que estar fortificados na graça que há em Cristo Jesus. 2. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Então, nós temos que passar isto para pessoas idôneas, que tenham idoneidade, pessoas corretas, pessoas sérias, pessoas compromissadas, pessoas tementes a Deus, pessoas de verdade, conforme ali em Êxodo 18, 23, quando Jetro fala para Moisés: homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Então, nós temos que passar isso para pessoas qualificadas, homens fiéis, né? O que nós temos ouvido aqui da palavra, né? Para ensinarem os outros. 3. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. O soldado, meus irmãos, ele é preparado para sofrer. Por isso, quando nós vemos um treinamento de um soldado, nós ficamos preocupados de vê-los ali naquele sofrimento, mas é porque ele vai enfrentar, conforme diz o outro, uma parada dura, uma luta, uma dificuldade, uma guerra. Nós estamos numa guerra, nós estamos em batalha. Claudete chegando bem no momento, amém, Claudete? Então, ele fala: sofre comigo as aflições. Tem gente que quer aceitar Jesus para viver na mordomia, na vida boa. Não, nós temos que sofrer as aflições como bons soldados de Jesus Cristo. 4. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. Então, nós que militamos, que trabalhamos na obra do Senhor, nós não podemos estar entrando em embaraço, em coisas enroladas, em coisas que venham atrapalhar a nossa espiritualidade. Nós precisamos trabalhar com a vida despreocupada, direcionada para a obra do Senhor. Tem gente que se embaraça com negócios desta vida, né? Eu mesmo já fui chamado para negociar, fazer isso, fazer aquilo. Não, agora a minha dedicação é exclusiva. Eu tive uma parte que eu tinha uma vida secular, a vida terrena, né?
paralela espiritual, mas agora não posso estar negociando, tendo aborrecimento, que negócios dão aborrecimento, negócios levam-nos a praticar coisas que desagradam a Deus. E como é que eu vou estar em comunhão com Deus se eu estiver numa coisa embaraçosa, numa coisa enrolada? Então, nós temos que tomar esse devido cuidado, tá certo? E isso aí a gente sofre aflição. 5. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Temos que fazer isso com legitimidade, né? Legitimidade. 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por isso sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Porque pregar que Jesus ressuscitou, tudinho, criou dificuldades para Paulo, né? Nós vamos ter dificuldades, enfrentar barreiras, eu tenho falado, obstáculos, opositores, mas a palavra nunca será presa. 10. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Aqui ele sofre por amor dos escolhidos. E Deus escolheu todos. Ele escolheu todos. Agora, quem aceita a escolha, torna-se escolhido. Porque se Deus separasse, ele escolhesse esse, aquele, mais um outro, de lá ou de cá, e deixasse outros, ele faria acepção de pessoas. E ele não faz. Ele morreu para que todo aquele que nele crê não pereça, e ressuscitou, mas tenha vida eterna. Ele quer que todos os homens se salvem. Ele não quer que ninguém se perca. Então ele não faz uma escolha, né? Alguém usa João 15,16, que fala que não fostes vós que escolheste a mim, mas eu que vos escolhi a vós. Claro, partiu dele a escolha de todos. Agora, quando a pessoa aceita essa escolha, a pessoa torna-se uma pessoa escolhida, um escolhido. Então é importante entender isso, porque senão, se Deus já tem os escolhidos dele, se eu não sou escolhido dele, então eu vou viver do jeito que eu quiser viver, porque eu não sou escolhido, mas nós somos escolhidos, né? 11, palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Morrer com Jesus não significa morrer, perder a vida com Jesus. Morrer com Jesus é morrer para a nossa vida de acordo com a nossa opinião, de acordo com o nosso ponto de vista, a nossa vontade, o nosso querer. Então, muitos querem dizer que aceitaram Jesus, mas querem continuar mandando na vida deles. Mas para eu ser salvo, eu tenho que tratar Jesus Cristo de Senhor. Como é que eu vou mandar na minha vida? Ele é meu Senhor. Mas ele diz aqui que nós temos que morrer, embora estejamos vivos. Morrer para essas coisas do mundo, deixando isso, vivendo uma vida sóbria, uma vida cuidadosa, mas voltada para os preceitos, estatutos, a leis, os mandamentos que Jesus tem para nós. É isso que é isso aí. Aí, se nós morrermos, nós vamos viver com ele também viveremos. 12, se sofrermos, também com ele reinaremos.
Agora tem gente que quer reinar, mas não quer sofrer. Ô Vicente, você está sempre presente, a paz do Senhor. Então, aqui nós temos que sofrer para reinar. Lá em Apocalipse 1,6 diz que ele nos fez reis e sacerdotes. Nós somos reis e sacerdotes. Agora, porque nós participamos do governo dele. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, diz que nós somos embaixadores de Cristo. Então, meus irmãos, nós temos que sofrer para que possamos reinar. Diz também que se o negarmos, também ele nos negará. Lá em Pedro, em Mateus 10:33, ele diz: todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então nós não podemos negar a Cristo. Nós temos que, muito embora sendo ameaçados, sendo injuriados, mas nós temos que estar pregando a Cristo como o único Salvador que existe. Sem Ele não há salvação. Tem gente que pensa que depois do arrebatamento, não é, que as pessoas vão ser degoladas por não aceitarem ali a determinação do anticristo, o sinal da besta, aquele negócio todo, aí que elas vão ser salvas porque vão ser degoladas. Não, elas vão ser salvas porque elas vão ficar com Cristo. Não, nós não abrimos mão de Cristo, não é o sinal, não. Não abrimos, o Jesus Cristo é meu Senhor. E aí elas serão mortas, né? Então agora, nós estamos na ocasião, no momento do pré-arrebatamento, no momento em que podemos partir a qualquer instante. Então nós devemos aproveitar, porque agora é mais fácil. É mais fácil. Épocas difíceis virão. Épocas difíceis virão. E precisamos ter isso, senão nós vamos cair em dificuldade. O 13, esse versículo aqui, às vezes é mal usado. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. A pessoa fala: não, mas se eu for infiel, se eu pecar, se eu errar, Deus é fiel. Não, Deus é fiel, mas você também tem que ser fiel. Eu também tenho que ser fiel. Senão não adianta. Aí você pensa que você vai ser infiel? Deus é fiel no sentido de que você praticando a infidelidade, você errando, você pecando, você saindo, você descumprindo os mandamentos dele, quando você se arrepende, quando você abandona, conforme diz Provérbios 28:13, né? Mas, né? Quem confessa e deixa, porque tem gente que confessa, mas não deixa, né? Mas quem confessa e deixa alcança misericórdia, porque ele é fiel para receber, ele mantém o trato dele. Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, mas tem que ir arrependido. João Batista cobrava isso: mostrais frutos de arrependimento. Tem gente que não se arrepende e fica sendo um pecador repetitivo, fazendo o mesmo pecado toda hora. Então, esse aí não tem não, tá certo? E ele é fiel, ele não nega, ele não foge das suas prerrogativas. 14, traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, para que nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Tem gente que fica aí disputando. Às vezes a gente vê até na televisão duas denominações diferentes disputando a Bíblia.
Um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Ô, irmão Abner, a paz do Senhor. Então, nós não podemos, contenda é disputa, nós não estamos aqui para disputar, nós estamos aqui para pregar o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Eu não sou obrigado a fazer ninguém crer, eu sou obrigado, não é? Paulo fala em 1 Coríntios 9,16, porque me é imposta esta obrigação, ai de mim se não pregar o evangelho. Mas eu não tenho que obrigar ninguém a aceitar Jesus, não. Eu prego. Agora eu vou disputar? Não, se a pessoa quiser que eu explique tal, tudo direitinho, ele crê na Bíblia, que a Bíblia é o referencial. Se não crê na Bíblia, então não adianta nem eu explicar, porque o que eu vou explicar, eu tenho que mostrar na Bíblia. Mostrar na Bíblia, não é o que eu acho, o que eu penso, meu ponto de vista. Os tempos mudaram. Não, os tempos mudaram, mas a Bíblia, ela escreve algo do passado, do presente e do futuro. Ela mostra até o fim de todos os tempos. Tá? Então, essas disputas, em Filipenses 2,3 diz, nada façais por contendas, por disputas. Essas disputas não agradam a Deus, não é? Agora o 15, procura apresentar-te a Deus aprovado. Aprovado é quem passou por prova, fez uma prova, ele foi examinado, não é? E foi encontrado em condições. Isso é que é ser aprovado, passou de ano, ele está de acordo com os estatutos, as leis, os mandamentos. Então, aqui Paulo insta, procura, é imperativo apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Tem obreiro caloteiro, mentiroso, contador de história, inventador de coisa, dizendo que viu anjo, que fez isso, fez aquilo, coisas às vezes que não são verdadeiras, e aí quando ele conta o negócio, depois ele passa vergonha. Às vezes ele está no púlpito, ele olha e vê alguma pessoa que ele está devendo, que ele está com um problema, que ele está com dificuldade, e a pessoa fala que tudo aquilo que ele está falando lá é mentira. Tratou comigo e não cumpriu. Então, meus irmãos, tem que ser um obreiro que não tem nada do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Maneja bem a palavra da verdade? Aqui, Lourdes. Bem-vinda, Lourdes Lu, que Deus continue abençoando a nós todos. Então, manejar bem não é pegar aqui e folhear, não. Não, manejar bem é conhecer a Bíblia, é procurar conhecer. E demora, porque a Bíblia é grande, a Bíblia é complexa. Mas o Espírito Santo diz, João 14,26, que ele nos ensina todas as coisas e faz-nos lembrar de tudo que Jesus falou, que Jesus disse, tá? Tem que manejar. Aí a pessoa não sabe manejar bem a palavra da verdade, chega lá, vai ensinar, ensina tudo errado. Se a pessoa me ensinar a ir num lugar de uma maneira errada, eu não vou chegar lá. Vai complicar a minha situação, ao invés de me ajudar, vai me atrapalhar. Ainda mais se eu estiver com o horário apertado, e o horário está apertado. Jesus falou em João 9,4, que temos que trabalhar enquanto é dia, porque o tempo está passando, né? Paulo fala em Efésios 5,16, remindo o tempo, porque os dias são maus, né? Então, isso é que nós precisamos, né? A paz, Lourdes. 16, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. Esses dois aqui, eles começaram com falatórios profanos, profanando a palavra de Deus. Meus irmãos, temos que ter cuidado com isso aqui, ó.
Diz aqui no 18, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Aqui, desviaram da verdade. Então eles estavam na verdade. Você pode estar na verdade e pode sair da verdade. Você pode estar salvo, mas pode perder a salvação. Você tem que tomar cuidado. Tomar cuidado, não é? Tomar muito cuidado. Entrou aqui Mercedes Aleixo, bem-vinda em nome de Jesus. Então nós precisamos de ver isso aí, ó. Né? E desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Aí eles começaram a conjecturar, a falar o que eles achavam. Ah, não, o arrebatamento já aconteceu, para nós não tem mais esperança. Então, essas pessoas complicam as coisas, porque elas não sabem, não manejam bem a palavra da verdade, não leiam a Bíblia. Quem não lê a Bíblia e sabendo ler é preguiçoso. Quantas pessoas que gostariam de saber ler a Bíblia e não sabem, mas tem gente que é preguiçosa, né? Que é preguiçosa para ler a Bíblia. 19, todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Claro que Deus conhece os salvos, Ele conhece, mas Ele quer que nós preguemos para que esses que haverão de herdar a salvação, conforme diz Hebreus 1,14, que os anjos são espíritos ministradores, que a função deles é auxiliar aqueles que haverão de herdar a salvação. Mas eu não sei quais são eles. Deus sabe que Deus sabe tudo. Aí eu tenho que pregar para essas pessoas aceitarem a Cristo e manterem-se, porque muitos aceitam, mas não permanecem. É só olhar lá a parábola do semeador. Não quer dizer que a pessoa que a semente não pegou. A semente pegou, mas ela não se manteve, né? Mas a pessoa às vezes pode perder a salvação. 20, ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Nós temos que ser santificados para fazermos a obra, e nós somos santificados pela palavra. Agora eu não tenho contato com a palavra, aí vou pregar com o meu saber. Não adianta. Tem gente que tem menos saber do que eu, que estudei uma porção de coisas, e que eu preciso conhecer a Bíblia, né? Aqui o irmão Vicente, ele fala que a parábola do semeador é o ponto, né? Vai ver o tipo de semente, como é que ela se desenvolveu, qual foi o fim dela, o que ela produziu. Tipo de solo, né? A semente é a mesma. O solo que ela caiu, quem recebeu a semente, como é que agiu. Uns receberam com alegria, mas não se mantiveram. Outros tiveram problemas e não souberam enfrentá-los. Alguém não ajudou. O sol não ajudou, a terra era pouca, enfim, mas é assim, né? Mas nós vamos ler isso de novo quando lermos Mateus, o Evangelho segundo São Mateus, mas temos que estar preparados para toda a boa obra. 22, foge também das paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Então nós temos que fugir das paixões da mocidade e seguir a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. 23, e rejeita as questões loucas e sem
instrução, sabendo que produzem contendas, né? Essas questões sem fundamentos, que vão dar discussões desnecessárias, né? Então, precisamos evitar essas coisas e ensinarmos a palavra, mas isso está acontecendo dentro da igreja, por causa de inveja, por causa de... há pessoas que têm medo de perder sua posição para outro. Gente, se Deus colocou alguém numa posição, ninguém tira a pessoa daquela posição. Agora, se você não corresponder, não quiser fazer o que Deus mandou, não é ninguém que vai tirar, não. Ele mesmo vai fazer você sair. 24. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todo, apto para ensinar e sofredor. Tem que ser manso, não pode assustar as pessoas, maltratar a igreja de Deus. Efésios 5:27 diz que ela é gloriosa, sem mancha, ruga ou coisa semelhante, santa e irrepreensível. O cara lá do púlpito começa conforme diz o outro, meter o pau na igreja, falar mal da igreja. A igreja é de Cristo, ele que comprou, pagou preço de sangue. Ele poderia pagar com ouro, com prata, que tudo é dele. Romanos 11:36 diz que dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente, amém. E tem gente que não tem mansidão, instruído com mansidão os que resistem. Vai ter gente que vai resistir, vai ter gente que vai se opor, vai ter gente que vai querer discutir, dar opinião. Tem que ter mansidão para tratar com essas pessoas. Pedro fala isso, para nós mostrarmos com mansidão a fé, a nossa fé. Olha, antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. É com mansidão e temor, mas tem gente que quer bater na igreja, chamar a igreja de cobra, de igreja dura, igreja difícil, igreja ácida, igreja complicada. Meus irmãos, não pode fazer assim com a igreja não, meus irmãos. Maltratar ali os filhos de Deus. Quem que gosta de ver os filhos maltratados? Muito menos Deus. E tem que estar apto para ensinar. Apto. Para estar apto, tem que ter conhecimento. Conhecimento. Não é sábio, não é teólogo, não é nada disso, não. Todos nós temos que ter conhecimento. É mandamento. 2 Pedro 3,18 fala: antes crescei na graça e no conhecimento. Está mandando de nosso Senhor Jesus Cristo. Está mandando aí, rapaz. E tem gente que é contra o conhecimento. Em Oséias 6,3 diz: conheçamos, é mandamento, e prossigamos em conhecer o Senhor. E tem uns bonitos aí que são contra o conhecimento. Então vai pregar o quê se não conhece? Que aptidão que vai ter para ensinar, para compartilhar a palavra se não conhece? Vai ensinar bobagem, historinha. E aí vai alegrar a alma da pessoa com hino, com historinha, mas o espírito não vai ser alimentado. Parece que nunca leu Deuteronômio 8,3, nunca leu Mateus 4,4, Lucas 4,4, que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Para com isso. E vai ter aqueles que vão resistir, e tem que ter mansidão com eles, tem que ter amor, cuidado. 26, e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Tem gente que está preso. A vontade do diabo, está trabalhando para o diabo. Às vezes está no púlpito da igreja e está trabalhando para o diabo, porque está ensinando errado aquilo que Jesus mandou. Jesus quer ajudar a pessoa, e a pessoa é teimosa. Eu já peguei um teimoso que pregou que a gente só pode ungir os pés de Jesus, porque ele leu lá em João 12. Lucas 7 também, uma mulher unge os pés de Jesus.
Mas em Mateus 26:3 diz que ela ungiu a cabeça. Em Marcos diz que ela ungiu a cabeça. Ele se esqueceu, ensinou errado para a igreja. Quem não sabia, aprendeu errado. E quem sabia, viu que ele estava errado. Então procura, quando vai ensinar alguma coisa, ter cuidado para ensinar com segurança. Não vai lá ensinar com a cara vazia, não, pensando que sabe tudo. Não, tem que se preparar. Tem que saber manejar bem a palavra da verdade. Isso aí, eu conheci uma vez um menino de 21 anos que conhecia a Bíblia com profundidade. Por quê? Porque ele quis ler. Agora tem gente aí que não quer ler, quer aprender com os outros no púlpito. Aí aprende muita coisa errada. Muita coisa que deturpa a Bíblia, a palavra de Deus, e Deus não confirma. Em Marcos 16:20, que é o último versículo de Marcos, diz: e saíram os discípulos a pregar, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra. Ele confirma a palavra dele, agora ele não confirma a palavra aí errada, aí, cheia de coisas que não procedem. Então, meus irmãos, vamos ter cuidado, porque nós estamos trabalhando para quem tem os olhos sobre nós, né? Provérbios 15:3 diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Hebreus 4:13, e não há nenhuma criatura encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele com quem havemos de tratar. E mais do que isso, no versículo 12 de Hebreus 4, diz que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ela é suficiente. Se ela é suficiente, aí aqui Vicente fala que uma nuvem de testemunho não é uma nuvem não, Vicente, é uma grande nuvem. Hebreus 12:1 fala: portanto, pois, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está preparada. Nós temos uma carreira para correr. Tem um hino que fala isso. Hino para mim não é Bíblia não, mas às vezes ele fala alguma coisa certa. Uma carreira para correr. Nós temos uma carreira. Paulo fala, combati o bom combate, lá em 2 Timóteo, aqui, 4, em 2 Timóteo, em 2 Timóteo 4:7, ele fala, combati o bom combate, terminei a carreira. Agora eu volto lá. Nós precisamos conhecer aquilo que nós estamos falando, para que nós não venhamos a colocar, conforme diz de uma linguagem bem assim, minhoca, coisa errada na cabeça das pessoas, e depois essas pessoas vão perecer. Que não adianta, que se eu ensinar a fazer um bolo errado, quando a dona da casa vai fazer, dar errado, porque ele ensinou errado. Mas que o Senhor continue usando a sua misericórdia, a sua bondade, do seu amor em nosso favor, e continuemos assim. Muito obrigado a vocês que acompanharam a live, a vocês que vão assistir o vídeo, que nós vamos agora passar para o YouTube, do YouTube para o WhatsApp. Que o Senhor seja sempre conosco. Muito obrigado a você que assistiu. Todos nós aqui fomos contemplados lendo a palavra de Deus e fazendo um breve comentário. Eu sempre tenho falado, atenha-se, acredite no que está sendo lido. O meu comentário é meu comentário. Examina o meu comentário para ver se ele está batendo, para ver se ele está condizente, para ver se ele está concernente, para ver se ele está concordante com aquilo que a Bíblia fala. Porque o importante é a palavra de Deus e não a nossa palavra. Quando eu falo o que está na Bíblia, é palavra de Deus. Mas quando eu falo o que eu acho que é diferente do que está na Bíblia, aí é minha palavra. E essa minha palavra, ela pode até ter um valorzinho a qualquer coisa, mas não tem comparação com a palavra de Deus. Amém? Amém.